Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, parabéns por chegarem até aqui. Hoje, finalmente, vamos concluir o Credo Apostólico. O último artigo sobre a eternidade. Creio na vida eterna. Amém. É uma grande alegria, porque encerra-se um módulo. É o primeiro módulo. Eu já fiz outras catequeses, mas por causa do tempo e outras coisas, não conseguimos concluir desse jeito. Aula por aula, artigo por artigo. Fizemos daquele modo, né? Todos os 12 num dia só. Então é muita informação. Olha só isso aqui, ó. Em um dia só é muita coisa, né? Então é preciso nós pararmos um pouco para analisar a profundidade desses artigos, dessas partes do credo. E hoje nós vamos focar na eternidade do céu e do inferno. Porque dizer que você crê na vida eterna se supõe que há outra vida e que ela é eterna, tá? Aqui você pode colocar a vida como outro plano. Mas, por exemplo, vida eterna também pode ser assim. A vida do céu é a vida eterna. E o inferno, a morte eterna. Mas, de todo modo, ou em cima ou embaixo, ou lá ou cá, tem uma vida que é eterna após essa. Essa é a principal mensagem deste artigo que eu quero passar para vocês. Ok? Então, como será essa eternidade? O último artigo do Credo ensina-nos que depois da vida presente, há outra. Ou eternamente feliz para os eleitos no paraíso, ou eternamente desgraçada para os condenados no inferno. Desgraçada assusta a gente quando nós falamos essa palavra, mas é dizer sem graça. Enquanto a vida de Deus é a vida da graça, a vida sem graça é a vida desgraçada. Os bens do paraíso e os males do inferno, por ora, são só para as almas, porque por enquanto só as almas estão no paraíso ou no inferno. Lembra? Você morreu, sua alma ou vai para purgatório, para o céu ou para o inferno. O corpo permanece na terra. Esqueleto, verme, lixo, tá bom? Mas depois da ressurreição da carne, os homens na plenitude da sua natureza, isto é, em corpo e alma, serão ou felizes ou infelizes para sempre. Está recapitulando aquilo que nós dissemos. Quando o corpo voltar para a alma, também vai merecer a recompensa que a sua alma já está merecendo. Algumas religiões dizem que, na verdade, nós vamos dormir. Por exemplo, se eu não me engano, as Testemunhas de Jeová afirmam isso. Os Adventistas também. Então, dizem, não, quando você morrer, você dormiu. Não vai estar com Deus ou com o demônio, com nada. Está ali dormindo. Uma coisa esperando o julgamento. Mas uma coisa que contradiz muitas passagens do próprio Evangelho, como nós vimos nas aulas passadas. A própria palavra de São Paulo, a autoridade de São Paulo, que ele diz que logo após a morte vem o juízo. Então, uma coisa que parece até triste, né? Eu sofrer tanto e quando eu morrer ainda ficar dormindo, não ter a glória, a recompensa por meus sofrimentos. Estes bens e males serão iguais na substância, olha, voltando os termos, e na duração eterna, mas na medida, isto é, no grau, serão maiores ou menores segundo os méritos ou deméritos de cada um. Aqui onde entra a justiça de Deus. Nós falamos sempre, às vezes por ignorância, que no céu a recompensa é igual para todos. Porém, isso seria uma injustiça com nossos próprios irmãos. Porque se uma pessoa nessa vida foi muito injustiçada, foi uma pessoa desvalida, que ninguém dava crédito, humilhada, e ela sofreu tudo isso com paciência e por amor a Deus, é justo que essa pessoa no céu tenha uma recompensa maior do que aquelas pessoas que nesta terra conseguiram se salvar, mas tiveram uma vida estável, não é? Deus recompensa ela de uma maneira mais digna. Lembra da parábola de o rico e Lázaro? Ali é dito, você já teve sua recompensa na vida. Você era um rico que não tinha temor a Deus. Por mais que você tivesse riqueza, mas tivesse o temor a Deus. Mas você não tinha. E Lázaro, naquela vida, na vida terrena, não tinha nada.
mas tudo que ele tinha era a fé. Então, ele merece estar aqui no seio de Abraão, como é chamado. Diferente de você, que já recebeu tudo nessa vida. A mesma forma no inferno. No inferno, quando uma pessoa peca mais e vai para o inferno, ela tem um castigo mais severo por causa disso. Entende? Essa é a doutrina que a igreja prega. Então, há um grau de glória no céu e há também graus no inferno. No céu, quando nós celebramos, por exemplo, um santo, nós dizemos que ele está num coro, não é? Por exemplo, o coro das virgens. Então, a igreja acredita que tem uma coroa específica, isso de acordo com a Sagrada Escritura, não é? A tradição, para as virgens. Uma coroa de glória para a virgindade, para quem guardou a virgindade neste mundo. Tem uma coroa de glória. Da mesma forma, tem uma coroa do martírio. Quem derramou seu sangue também merece uma coroa que é específica do martírio. São simbolismos humanos para dizer isso, dessa realidade do céu. Então, por exemplo, santos ou santas que eram virgem e mártir. 2 coroas de glória. Assim como tem a coroa dos casados, a coroa dos religiosos, a coroa dos padres, a coroa dos bispos. O grau de glória. Cada um de acordo com sua missão. Isso é puramente justiça e misericórdia de Deus. Aí está essa misericórdia, essa justiça. Então, isso que vai ser a eternidade. Você receber essa recompensa por seus atos neste mundo. Ou no inferno, ou no céu. Tá? Mas será que o céu e o inferno são lugares? Isso nós vamos ver. Alguém pode ler? Os que morrem na graça e na amizade de Deus, e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada o céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Pronto, então algumas coisas para considerar. Primeiro aí nesse número 1023 do Catecismo. É doutrina de que quem morre na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados vivem para sempre com Cristo. Então, como é que eu ganho o céu? Você precisa morrer na graça de Deus, na amizade com Deus, não é? E totalmente purificado. O que significa dizer que você precisa, na hora da morte, estar sem pecados que te afastam de Deus, ok? E purificado totalmente, ou seja, aquelas pequenas imperfeições que elas não merecem o inferno, talvez, mas também não merecem o céu, entende? Eu tenho uma dúvida. Quando ele recebe, no caso, a unção dos enfermos, o cidadão doente recebeu a unção dos enfermos. Aí, aquilo ali, né, necessariamente absorve os pecados mortais e veniais e também as penas temporais ou não? Sim, se a pessoa tiver assim, sem condições de se confessar. A pessoa, digamos que a pessoa com condição, ela confessa, recebe a unção dos enfermos. Isso, exato. E as penas temporais também, dos pecados veniais, também são absolvidas ou não? Se ela ganhar indulgência plenária, sim. Porque se tem indulgência para determinados tipos, assim como, por exemplo, na hora da morte. Tá entendendo? Então, a depender das condições, ela vai ganhar. Ela vai ter essa remissão das penas também. Entendi. Então, em tese, quem recebe a unção dos enfermos vai... Está salvo, exato. Exatamente. Isso mesmo. Agora, como eu digo, né, trabalhar com essas questões da eternidade é um pouco assim complicado você dizer precisamente, não é? Porque, vamos supor, por exemplo, claro, tem a graça sacramental, ok, mas uma pessoa que é julgada muito santa e morre, e todo mundo acredita que está no céu, e aí ela está no purgatório. Deus pode usar disso também, como por exemplo, se vocês forem ler na vida de Santa Margarida Maria Lacoque, ela vê o seu confessor no purgatório, e ele é santo também. Eu acho que é São Cláudio La Colombiere, o nome dele. E ele foi visto no purgatório, mas tinha uma fama de santidade. Talvez todos acreditassem que estava no céu.
Entende? Mas, claro, nós cremos nisso, que recebendo a confissão, a unção e a indulgência, essa pessoa está salva e vai diretamente para o céu. Entendeu? Pronto, então, nós vamos falar um pouco dessa purificação para entrar no céu quando formos ver o purgatório, ok? E o céu é isso, como o catecismo define, é a vida perfeita com a Santíssima Trindade. Lembra que na Sagrada Escritura fala que quem vê a Deus morre, não é? Quem vê o rosto de Deus morre. Então, participar totalmente dessa vida perfeita de Deus, não é? Essa comunhão de amor com a Virgem Maria e os anjos e os santos, é o céu. É por isso que às vezes alguém pergunta assim, Frei, Nossa Senhora, ela está em todo lugar também? Porque a gente, por exemplo, reza aqui, né? Minha Nossa Senhora, me acuda, né? Me ajude. Mas ela é onipresente também para estar em todo lugar, né? Assim como também a gente pensa que o demônio, Satanás, está em todo lugar, né? Só que os santos, eles podem fazer isso enquanto participam de Deus, dessa comunhão com Deus. Então, isso é profundo. Nossa Senhora está em todo lugar, os anjos e santos, como Deus, porque participam de Deus, dessa comunhão perfeita, e assim como Deus permite. Da mesma forma que o demônio só tem acesso a nossos pensamentos, se Deus também permitir isso para alguma coisa. Muitos santos já afirmaram isso, exorcistas também, que o diabo, os demônios não têm acesso ao que você pensa. Porque a gente pensa que o demônio é quase outro Deus, né? Que está em todo canto, sabe de tudo, mas não. Ele é um ser, uma criatura limitada. Achei interessante aquele padre, José Eduardo, é um carequinho, né? Sim, conheço. Aí ele disse, olha, eu não gosto dos filmes de terror, porque eles passam a impressão de que o diabo é muito mais poderoso do que ele realmente é. Exato. Isso mesmo. Parece mesmo, não é? Então, o diabo entra na cabeça, vê o que a gente pensa. Exato. Sendo que é tudo figurado ali, é cinema, tem que dar um ibope. Tem. Se fosse muito fácil, não ia ter graça, né? Pois é. Se fosse muito fácil, um exorcismo enfeitam muito o cinema. Viver no céu é estar com Cristo. Os eleitos vivem nele, mas lá conservam, ou melhor, lá encontram sua verdadeira identidade, seu próprio nome. Uma parte muito bonita, não é? Viver nele, mas lá também conservam sua verdadeira identidade. Alguns santos falam que no céu nós conheceremos as pessoas. Senão seria um céu muito triste, não conhecer ninguém. O ser como anjo não quer dizer que a nossa aparência vá fazer com que a gente não se conheça, mas não ter as necessidades corporais. Mas os santos dizem que nós vamos poder conhecer as pessoas. A igreja diz isso mesmo? Diz que a gente vai reconhecer os familiares, etc. E tal? Sim, pelo que eu conheço, sim. Viu? Uma vez eu tenho até talvez eu mando depois no grupo uma coisa que o professor Felipe escreveu para a Canção Nova sobre isso, do reconhecimento das pessoas. Este mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo supera toda a compreensão e toda a imaginação. A Escritura nos fala dele em imagens: vida, luz, paz, festa de casamento, vinho do reino, casa do Pai, Jerusalém celeste, paraíso. É algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Pronto, então tentar falar para vocês o que é o céu, nós vamos precisar dessas linguagens, dessas figuras de linguagem que a Escritura, a Bíblia, nos traz. Paz, festa de casamento, casa do Pai, Jerusalém celeste. São Paulo diz, olha, ninguém imagina como é isso. Nenhum coração pode ter essa noção do que é realmente o céu. É algo que não entra na nossa cabeça assim. É como se eu dissesse assim, imagina uma coisa que não existe para vocês. Vocês não vão trazer na cabeça assim, o que é que não existe? Aí você pensa, imagina aí, sei lá, alguma coisa que não existe. Aí você pensa, aí você vê o escuro. Mas o escuro existe, né? É complicado. Então é uma realidade que é muito transcendente. É difícil para a compreensão humana.
Frei, mas, por exemplo, se a gente for se basear nisso aqui, a gente pode pegar também as culturas nórdicas ali dos vikings, né? Certo. A gente vai para Valhalla, né? Valhalla seria o céu deles, né? Isso. Os salões dourados de Valhalla, beber hidromel e tal. Exato. Seria mais ou menos isso. Tem algum embasamento, alguma coisa que da onde vem essa questão do céu, assim? Porque é muito parecido. Sim, também. exato. Veja, é porque assim, as religiões em si, todas as religiões, a maioria pelo menos, elas imaginam o céu como uma fartura superabundante da terra. Ou seja, uma super terra, vamos dizer assim, não é? Muita comida, muita bebida. Porque se a linguagem, se o profeta, se o Deus da religião fala assim, olha, o céu é um paraíso, é uma coisa boa que você jamais imagina. Quando a gente traz para a nossa cabeça, a gente pensa logo assim, o que é muito bom aqui na terra? Aí pensa logo, comer, não é? Então, se comer é bom, imagine um banquete sem fim, que a gente se alegra, brinca, não tem hora para acabar. Entende? Então, leva essas imagens para o céu. Não é? Da mesma forma, os deuses olímpicos também, a comida, o excesso. Ou então, não sei se é no Islã, que se imagina que aquele que se sacrifica, né, o homem-bomba, ele vai para um lugar que tem não sei quantas mulheres, né? Então ele pensa, olha a ideia, é um céu humano, você pensa, né? Porque eu acho que ele pensa assim, não, ter uma mulher é bom, né? É bom você ter um homem, ter uma mulher ou muitas. Aí pensa logo, o céu é isso, então. Se eu dissesse, cada um pensa aí em alguma coisa que para você é muito bom. Você pode dizer, não, para mim a melhor coisa do mundo é assistir filme. Então eu digo, então imagina a maior felicidade no céu. Aí você diz, sei lá, assistir um filme eterno. Eu tá lá e assistir um filme para sempre. E só os anjinhos trazendo pipoca, né, no cinema. Entende? Então essas linguagens metafóricas nos ajudam a compreender uma coisa que é uma realidade espiritual. Agora, claro, Jesus fala que o céu não é um lugar que você, tipo, como esses, né, que você dá para sair, entende? Ele diz na parábola, né, do rico e Lázaro, tem um abismo, não tem como sair mais. É um sim definitivo. Lembra da história dos anjos? O que é que impede um anjo hoje de dizer assim, eu não quero mais o céu, eu quero ir para o inferno agora, eu quero ser do mal? Porque ele já deu um sim eterno. Então, para sempre. O não do diabo foi eterno também, então é não para sempre. Da mesma forma, nós antes de morrermos temos que definir qual vai ser o nosso destino, céu ou inferno. Vai depender do nosso momento, da nossa vida, entende? Então o céu tem essa conotação. Eu acho que ninguém iria fazer isso, mas por exemplo, você é eleito para ir pro céu. Você chega lá na hora e diz, não, eu não quero ir pro céu não, que eu acho que eu não mereço. E você pode ter essa escolha. Não, assim, como é você morrer e dizer assim... Você morrer, aí Deus chegar para você, não, você vai pro céu. Aí você chegar e não, eu não sou digno de ir pro céu. Não tem como debater com Deus não. Olha, acredite. A gente vai estar no papel também de julgado. Assim, Exato, A gente ali já fez tudo que tinha ser feito e vai receber ali a sentença. Né? Isso. Não tem como... É porque a gente pensa que é como desenho animado, né? Eu também pensava assim quando eu era criança, que você ia chegar lá e você ia conversar assim com Deus. Mas olha, você assim, vai ficar sem palavra, porque Deus sabe de tudo. Então Ele sabe até o que você ia dizer e não disse nessa terra, os pensamentos. Por isso que a gente diz, Nossa Senhora seja nossa advogada, porque ela é a mãe do juiz. Então ela ajeite aí, porque a gente não vai saber nem o que dizer. Deus vai dizer na nossa cara, você fez isso, isso e isso. É mentira? Diga isso, é mentira. Não é mentira, entendeu? Então, não tem essa possibilidade no juízo você dialogar, debater com Deus. Eita, Frei, uma coisa que me surgiu aqui. Mesmo os pecados que nós confessamos, que foram perdoados, etc e tal, vão ser lá passados na nossa cara no dia do juízo. Não. Né? Não. Não, isso não. Eu me preocupava com isso também. Não. Então bom. Nós vamos ser julgados pelos pecados que nós morrermos com eles. É por isso que se nós morrêssemos
com a confissão, tudo certinho, né? Nós já íamos para o céu. A malícia sem toda a pena. semana se confessar. Porque vamos supor, olha, acompanha o rigor lógico, não é? Por isso que é escolástica, viu? É usar a lógica. Porque vamos supor que a gente realmente fosse julgado também pelos pecados passados. Então a balança ia dar mais para cá do que para cima, né? Então, você ia dizer, não, você ia chegar lá e ia dizer, olha, você realmente pecou muito, olha os teus pecados aqui, tá baixando. Então você vai para o inferno. Então pronto, você foi para o inferno por causa dos seus pecados da sua vida. Mas vamos supor que você, no julgamento, pronto, aí Deus coloca de novo. E realmente os seus pecados estão lá. Aí ele diz, não, você vai para o céu. Mas seus pecados não estão aqui também, no negativo? Entende? Então, Deus ele vai julgar você pelos pecados não confessados. Não pela sua vida passada. Sua vida passada, ele esquece. Entende? Isso é uma coisa que nos alivia muito. Deus ele tem esse poder de perdoar. Eu achei que Não. ia passar o filme total. Então, aquele segundo julgamento, tem o primeiro julgamento que Isso, é você com Deus, isso. e tem o segundo, né? Uhum. O segundo julgamento. Exato. E aí, nesse caso, seria um julgamento para ver no céu quem foi salvo, né? Quais são ali, vamos dizer, os benefícios que aquela pessoa... Isso, é como eu disse, aquele contexto geral, né, de sua vida. Aqui no catecismo, acho que vocês hoje não trouxeram não foi? Nós vai dar boa. Pronto. Olha, no número 1039, nós já falamos isso, mas ele repete aqui, ó. Diante de Cristo, que é a verdade, será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. O juízo final há de revelar, até as últimas consequências, o que alguém tiver feito de bem ou deixado de fazer durante sua vida terrestre. Então, aqui é algo mais de contexto, certo? Mas, assim, não vai revogar sua sentença. Se você já estava no céu, o seu corpo vai se unir à sua alma, e Jesus simplesmente vai, finalmente, exaltar os humilhados. É nesse sentido. Entende? Para uma reflexão mais aprofundada, além da apostila anterior, tem esses números do catecismo que traz essa reflexão. Tá bom? Eu só queria falar um pouco do que seria os novos céus e a nova terra. Porque lembra que eu disse assim, não é? Vai ter realmente uma realidade material, nosso corpo vai ser glorioso como o de Jesus. Então, se entende que corpo ocupa espaço, tempo, né? Então, eu vou ler aqui um pouco sobre o que o catecismo diz sobre essa esperança de novos céus e nova terra, tá? Olha, a esta renovação misteriosa que há de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura denomina novos céus e uma nova terra. Ou seja, uma renovação misteriosa que vai transformar a humanidade. Uma transformação universal. Será a realização definitiva do projeto de Deus para realizá-lo na plenitude dos tempos, reencabeçar tudo em Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Neste universo novo, a Jerusalém celeste, Deus terá sua morada entre os homens. Aquilo que o Apocalipse diz. Para o homem, esta consumação será a realização última da unidade do gênero humano, desejada por Deus desde a criação e da qual a igreja peregrinante era como sacramento, ou seja, aliviar nossas dores, entregar os méritos de Cristo. Ela não será mais ferida pelo pecado, pelas impurezas, pelo amor próprio, que destroem ou ferem a comunidade terrestre dos homens. A visão beatífica na qual Deus se revelará de maneira inesgotável aos eleitos será a fonte inesgotável de felicidade, de paz e de comunhão mútua. Ou seja, a criação está esperando essa renovação. Deus criou o mundo, deu uma finalidade às coisas, um propósito, mas o pecado desordenou. Então Deus também vai restaurar o mundo. Mas vai ser uma renovação misteriosa. Se eu for tentar dizer aqui, ou se nós tentarmos imaginar muito, vamos ficar somente nessas imagens que o próprio Apocalipse diz, né?
uma Jerusalém nova, ruas de ouro, entende? Olha, o universo visível também está, portanto, destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando de sua glorificação em Cristo ressuscitado. Isto é, Deus não destrói nada do que Ele cria. Também o universo visível vai ser transformado. Este mundo material. Agora, como será? É um grande mistério de Deus. O catecismo ele exorta, dizendo que essa expectativa de uma nova terra não deve fazer com que a gente se acomode e dizer assim, não, esse mundo tá ruim mesmo, a gente tem que fazer o nosso e deixar os outros. Não, a gente tem que também lutar para transformá-lo, né? Mas com a esperança de que virá uma nova terra e um novo céu, onde será algo uno, né? Hoje a gente separa, Deus está no invisível e nós no visível. Esta restauração vai unir o céu com a terra, é Ele que vem ao nosso encontro. Então Deus vai morar em nosso meio, entende? Por enquanto está lá no céu com os anjos, os santos, os eleitos, mas nessa transformação final vai ser uma união, uma comunhão, viver no Cristo, ok? Pode continuar, por favor. Em razão de sua transcendência, Deus só poderá ser visto tal como é quando Ele mesmo abrir seu mistério à contemplação direta do homem e o capacitar para tanto. Esta contemplação de Deus em sua glória celeste é chamada pela Igreja de visão beatífica. Pronto, essa visão beatífica é isso, é ver Deus face a face. Não sei se eu disse quando nós falamos de cristologia que Jesus tinha a visão beatífica. Ou seja, ele via Deus constantemente na terra, mesmo na terra. A gente não consegue. Não, tem uma passagem, né, Frei? Salvo engano, que Moisés foi para ver Deus, não é isso? Isso, exato. E Deus meio que vai de costa, alguma coisa assim. Exato. Que ele diz que vai... Eu não sei transcrever assim de cabeça como é, mas ele é como se fosse assim, aparece só um pouquinho, né? Que Moisés ele sai com o rosto iluminado. Deus até fala assim, se vê face a face. Exatamente. Isso mesmo. Então, essa visão beatífica é a contemplação da glória de Deus. E ela é muito forte para a nossa carne mortal. A gente não aguentaria, digamos assim. Ok? Bom, isso é o céu, tá? Agora, como é que nós perdemos esse céu? Falando de inferno. Vamos lá. Não podemos estar em união com Deus se não escolhermos livremente amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecarmos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Ora vós sabeis que nenhum homicida tem em si a vida eterna. Duas coisas a se considerar aqui. Estar unido com Deus é escolhermos livremente amá-lo. Deus não obriga ninguém a nada. Se você não quiser amá-lo, se você não quiser ir para o céu, é uma escolha sua. É o livre-arbítrio, como nós já vimos. Então, estar com Deus é escolher livremente amá-lo. Agora, se você escolheu Deus, viva retamente. Não dá você escolher Deus e viver com seus pecados ainda não trabalhados. Claro, pecar, todo mundo peca, ok? Aí diz, não podemos amar a Deus se pecarmos gravemente contra Ele. Exato. Por isso que a nossa luta é contra o pecado. A gente não está dizendo que nós não vamos pecar se a gente escolhe Deus. A gente peca. A gente tem essa força contrária, como diz São Paulo, na nossa carne, a força dos membros, né? Fazer o que não quer, a gente peca. Mas amar a Deus é isso, é você evitar também esses pecados graves, ok? Então, de 3 formas você pode pecar e acabar se afastando de Deus. Contra Ele mesmo, contra o próximo ou contra nós mesmos. Contra Deus você pode pecar com a heresia, por exemplo, a blasfêmia. Contra o próximo com o homicídio, não é? E outras coisas como furto. E como nós mesmos, álcool, por exemplo, o excesso, as drogas, se inebriar.
Embriagar, aliás. Morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus, significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria livre escolha. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno. Bom, o inferno é isso. Pode começar já aqui na terra, assim como o céu também já pode começar aqui. Está separado de Deus por uma livre escolha sua. É o inferno. Isso. Nada demais, tá vendo? É isso o inferno. Você está separado de Deus. E você morrer em pecado mortal sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus é o estar separado. Nós vamos entender depois melhor o que é isso, de pecado mortal, pecado venial, porque a própria Bíblia diz que tem pecado que leva à morte, que são os mortais, mas que tem pecados que não levam, que são os veniais, os leves. Entende? Então, o que vai afastar você definitivamente de Deus é esse bendito, para não dizer o contrário, do pecado mortal. Tá? Não adianta também vocês agora já perguntar, Frei, quais são os pecados mortais? Tem muitos, eu não vou, não está na hora ainda, é quando nós vamos falar os mandamentos, tá? Mas fica com esse nome já na cabeça. Tenho que evitar o pecado mortal. É isso que me afasta de Deus, ok? É outra coisa que eu entendi do protestantismo, né, amor? Que no protestantismo todos os pecados são iguais. Lógico, aí a gente estaria com um grande problema, né? Porque se uma pessoa que matou outro, matou a mãe, merece a mesma pena do que uma pessoa que deu um tapa, você percebe que uma coisa... Inclusive tem até uma frase que era repetida muito na minha infância, que era o seguinte: não existe pecadinho nem pecadão, para Deus é pecado. Pois é, tá vendo? Pode continuar, pode ser outro, por favor. Essa palavra são É Gina aqui, é Frei? Aonde tá? Jesus fala da Gina do fogo. A geena. Geena. É. Jesus fala muitas vezes da geena do fogo, que não se apaga, reservada aos que recusam até o fim da vida acreditar e converter-se, e na qual podem perder-se ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia, em termos muito severos, que enviará os seus anjos que tirarão do seu reino todos os que praticaram a iniquidade, e onde lançá-lo na fornalha ardente. E sobre eles pronunciará a sentença: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ponto. Dizer que inferno não existe é uma coisa nova, porque até as religiões pagãs acreditavam numa condenação eterna. Então é uma invenção nova que o diabo pensou isso. Olha aí, olha, eu posso criar essa de agora, porque se não existe inferno, então ninguém vai ter medo de ir para lá. É melhor eles pensarem que não existe. Então é como se dissesse assim: Deus força você se salvar. Não tem inferno, você vai se salvar a pulso. Ah, mas eu não gosto de Deus. Mas vai ter que gostar, porque eu sou Deus e eu mando em vocês. Entende? Vira um Deus ditador. O inferno é isso, é essa exclusão que Jesus alerta na Sagrada Escritura. Essa geena, que é onde jogava-se o lixo. Então queimava-se o lixo na geena, a geena do fogo. Por incrível que pareça, Jesus fala mais no Evangelho nessa condenação do que no céu, acredita? Se vocês contarem depois, sei lá, peguem a IA e coloquem quantas vezes Jesus fala em inferno, condenação no Evangelho, quantas vezes fala em céu. Por incrível que pareça, o número é maior. Então ele alerta, ele diz: olha, cuidado que vocês estão nesse mundo vulneráveis. Não pense que você tem força, porque a força que a gente dá sou eu, para que você resista e não vá parar nesse lugar terrível. A doutrina da Igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e felicidade para que foi criado e a que aspira. Pronto. Isso é uma citação antiga, tá?
de que quem morre em pecado mortal desce imediatamente após a morte aos infernos, ao inferior, tá? Não é aquele inferno que nós falávamos, e sofre as penas do inferno, o fogo eterno, que a principal pena do inferno, como o texto diz, é estar separado de Deus. Não é o fogo, não é o ferrão, não é o ferrolho, as correntes, é você estar separado de Deus. A principal pena do inferno, essa autoexclusão. Uma vez perguntaram se Deus está em todos os lugares, ele está no inferno? Bom, não sei se eu já falei aqui, mas a resposta é de que sim, só que o tipo de presença que ele está lá que muda. Porque se a gente disser que Deus não está no inferno, ele não seria onipresente. Então os demônios podem fazer coisas que ele não sabe. Deus, ele está no inferno, mas com a sua justiça. Entende? A presença de Deus lá é a presença de justiça. Porque os demônios só fazem aquilo que Deus quer e que Deus manda. Não tem assim, agora estou na mão do Satanás e ele vai mandar em mim fazer o que quiser. Não, ele é também uma criatura. Entende? Então Deus está no inferno com a sua justiça. Para pôr um limite. Digamos assim. Porque, como se fala, se Deus não colocasse limite no diabo, ele já tinha nos destruído neste mundo. Ele não aguentaria ver nós progredindo, nos ver. Como tem a vida do Padre Pio, não sei se vocês já leram, o Padre Pio apanhava do demônio, corporalmente, né? Uhum. Deus permitia essas coisas para a purificação própria dele também. Então, eu já escutei aquele Pedro Siqueira falando, que é o dos anjos, que eu comentei. Sim. Aí ele falava que o Padre Pio tinha uma relação muito boa com o anjo também, e ele questionava porque deixava ele apanhar. Exato, isso mesmo. É um mistério de Deus. É por isso que uma vez que Santa Teresa de Jesus sofreu um acidente, e ela foi reclamar com Jesus e disse: olha, por que o Senhor permitiu isso comigo? Olha aí o que aconteceu. Aí ele disse: Teresa, é assim que eu trato meus amigos. Aí ela disse: é por isso que o senhor tem poucos, viu? Porque a gente não entende, né? Porque eu mesmo, quando falo para a mãe que ela tem essas raízes protestantes, ela diz: eu não consigo colocar na cabeça como é que Deus permite uma coisa dessa com um escolhido desse. Um escolhido dele, né? Que é o Padre Pio, um homem santo, um homem que vivia realmente uma vida de penitência, de austeridade. Aí eu disse, assim, quem explica também o sofrimento de Jó, né? O que é que Jó fez de mal? Mas tem toda a teologia por cima daquilo, né? De por que Deus permite que o bom, o justo sofra, né? Deus prefere que nós que tentamos caminhar bem soframos aqui do que lá. Entende? Então, nós vamos entender quando vermos o purgatório, tá? Pode continuar. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja a respeito do inferno são um apelo ao sentido de responsabilidade com que o homem deve usar da sua liberdade, tendo em vista o destino eterno. Constituem, ao mesmo tempo, um apelo urgente à conversão. Ou seja, falar de inferno é dizer, olha, ele existe, seja responsável. Você só vai para lá se quiser. O inferno está lá, agora ninguém vai mandar você. Use sua liberdade com responsabilidade. Deus não predestina ninguém ao inferno. Para ter semelhante destino, é preciso haver uma aversão voluntária a Deus, pecado mortal, e persistir nela até o fim. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas dos seus fiéis, a Igreja implora a misericórdia de Deus. Amém? Não, amém já era o título do outro, era. Pronto, amém. Ficou bom, amém. Ficou, né? Olha, pronto, é isso, tá? Porque o catecismo diz que Deus não predestina ninguém para o inferno. Porque vocês sabem que, se eu não me engano, é o calvinismo que diz que tem gente que já nasce para o inferno. Sim, né? Nasce salvo e também... Exato, então, a de vocês pegava isso? Sim. Pegava? E aí como é que fica? Eu que pergunto agora a vocês. Já nasce. E como é que eu vou predestinado, saber já, se eu sou? Tipo, algumas seitas protestantes dizem assim, olha, você já nasce predestinado para o inferno. É o seguinte, Frei, tinha uma lógica. Eu não estou fazendo defesa do próprio. Mas era basicamente o seguinte, ele dizia que todos nós
somos predestinados ao céu. Certo. No entanto, o nosso livre-arbítrio era de decidir. É como se, por exemplo, Deus tem ali o nosso caminho. Mateus, ele vai se formar no colégio tal, vai fazer faculdade tal, vai fazer tal coisa, vai casar com Bárbara, etc e tal. No entanto, esse é o plano de Deus para mim. Essa é a dita predestinação. Para o céu. Isso, Ok. que é o caminho que Deus traçou e planejou pra gente. No entanto, eu escolho se eu vou fazer a faculdade e tal, se eu vou casar com Bárbara, etc e tal. E a depender do caminho que eu escolher, se eu me desvirtuar, eu vou pro inferno. Essa é a lógica, entendeu? A predestinação. Não é tipo, por exemplo, nasceu meu filho e o pastor já diz, eita, isso aí, ó, vai... Assim, até onde eu sei, umas doutrinas mais ortodoxas, realmente tem isso. Assim, tem isso. E a pessoa ou nasceu ali predestinada a ir para o céu, ou já nasceu predestinada a ir para o inferno. Esse aí já nasceu ladrão, não tem mais pra não correr. Não. Mas como se sabe? E a pessoa sente. Sente, quem é predestinado sente. Era essa, assim, a questão falada. Sim. É porque eu acho que minha igreja, talvez a linhagem lá fosse uma linhagem um pouco mais branda, mas né? lá era assim, era dessa maneira que você está falando. E aí, quem foi predestinado ao inferno... Acabou-se, né? Tchau. Eu não sabia disso, não. Foi bom tu dizer, amor. Então, acabou-se. Agora peque e faça o que você quiser, porque eu queria ser predestinado para o céu. Né? Eu queria ser, Agora porque... chega a ser uma soberba, assim, né? Uma soberba. Não, inclusive, Bárbara falou uma coisa que era muito dito, por exemplo. Era outra coisa que não entrava na minha cabeça. Salvação não se perde. Como é que salvação não se perde? O cara vai, uma farra da outra vida toda. Não que ele não possa se converter no final, mas assim, na minha cabeça não tem lógico. Não entra, né? Assim, como é que salvação não se perde? O cara tá na farra fazendo... Aí é engraçado que por conta disso surgiu alguns questionamentos. Aí a pessoa está dizendo, não, vou viver minha vida na farra, depois no final das contas eu volto. Eu volto, exato. Entendeu? E ainda tinha esse acréscimo que eu não sabia também, o senhor falou nessa aula passada, que no céu era todo mundo igual, comunismo na luta lá. Sim, Não. É lógico, né? Não é justo, entende? Porque Jesus diz, né, que quem renunciar mais vai ganhar mais, né? Qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Você é um cara que está né? esforçando-se, o cara que está, por exemplo, você vai fazer uma prova, um vestibular. Você vai receber o seu resultado. Não estudou mais, a nota vai ser mais alta. Não estudou, paciência, né? Então, é bom, para vocês entenderem que a igreja diz que não tem ninguém predestinado para o inferno, senão isso seria um desespero e uma loucura. Como é que Jesus diria, se converta se você já nasceu para o inferno, então faça o que você quiser, pode rezar 1000 Pai Nosso, 1000 Ave Maria, você não vai ser salvo mesmo. E a mesma coisa, você foi predestinado para o céu, vá pecar, faça o que você quiser, que a salvação está garantida. Aí como que identificava isso, né? Ninguém sabia se eu cabia para o céu ou para o inferno. A pessoa sentia. Que sentia. E aí, predestinado ao céu, podia fazer Qualquer o terror e ele ia ali no final da vida realmente já subir. iria de alguma forma. Pois. Sim, mas eu disse isso. Meu pai é presbítero, ele sempre falou muito Ele isso. fala isso, né? Enfim. É complicado assim. Antes de nós irmos pro amém, né? Vamos só ver sobre o purgatório, tá bom? Porque entra nesse artigo, tá? Isso vai ser no catecismo, ok? Vai ficar gravado o número, depois o número 1030, tá? Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala, isso em Macabeus. Eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Desde os primeiros tempos a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, ou seja, a missa. Bom, o purgatório é o seguinte, fazendo um resumo bastante rápido. Você teve sua vida inteira, lutou, se converteu, batalhou, conseguiu se confessar e acabou morrendo. Mas você morreu na graça, tá bom? Você morreu na graça, teve a sua confissão,
ok, você se salvou. Só que na sua vida, você se preocupou muito em combater os pecados graves. Que realmente, parabéns, se você conseguiu e você fizer isso, muito bem. Só que você esqueceu as pequenas imperfeições que elas, todas juntas, daria quase um pecadão nessa linguagem, né? Então, por exemplo, você foi uma pessoa que não cometeu nenhum pecado grave, mas você não conseguia controlar a raiva. Você era muito raivoso. Qualquer coisa você já queria bater em um. Não pecou, mas era uma imperfeição que você tinha, né? Então, o céu é o lugar da perfeição. Você, com isso, ainda não pode se apresentar a Deus. Mas você não merece o inferno porque você viveu bem. Então, para onde você vai? O purgatório. Essa é a doutrina do purgatório. Eu consegui me salvar, eu consegui me purificar, mas eu tive algumas coisas que ainda não me fazem dignos de se apresentar a Deus, mas que não são nada grave. Às vezes pode ser assim, pra gente uma besteira, né? Então, Deus manda... E a pessoa sofre frio no purgatório? Sofre. É um fogo expiador, como se diz, né? E você fica lá, teoricamente, até o segundo julgamento? Ou Não, depende. Você consegue... Como eu disse, né? Se você assistiu a negócio das indulgências lá que eu postei, a coisa das indulgências, você, quando recebe a sentença para ir para o purgatório, recebe por um tempo. Por exemplo, você vai passar 2 dias aqui. Só que como você está sofrendo, né, para se purificar, 2 dias parece 2 anos, né? Então tem isso. Você pode ficar no purgatório um dia, depende da sua falta. Mas pode ficar também anos, a depender. Eu já vi histórias, né, dessas que nós vemos na vida dos santos, que eles têm visões do purgatório, de, por exemplo, de pessoas que morreram e foram se apresentar a Deus, se salvaram. E Deus fala assim, olha, você retardava muito sua conversão. Eu te mandava sinais, eu te mandava amigos, pessoas, mas você retardava muito. Você podia ter se convertido, sei lá, em 2015, mas você só abriu os olhos em 2025. Então você vai ficar 10 anos ou 20 no purgatório para reparar isso aí, que você deixou a graça passar. Entende? Então, essa pode ser uma lógica de Deus também. Ou então, como eu disse, você se purificou na terra, combateu os pecados graves, mas você esqueceu as imperfeições menores que você poderia ter melhorado. Não melhorou porque não quis, você tinha a chance. Então, como Deus é o santo dos santos, você não vai se apresentar assim para Ele. Você vai se purificar. Agora, claro, isso, quando você estiver lá, você não vai dizer assim, ixi, que pena que eu vou ter que ir para o purgatório. A doutrina fala que as almas do purgatório, elas reconhecem a necessidade dali, elas vão de bom grado. Elas não vão forçadas. Quando Deus dá a sentença, você vai para o purgatório, elas são almas gratas. Graças a Deus, porque está ali. E dali não sai, não pode voltar mais para o inferno. Não pode ir para o inferno. Dali para o céu. Entende? Então, as almas do purgatório, elas são gratas. E aqui os santos, depois que vocês forem procurar alguma coisa assim nesse sentido, tem visões dos santos de que as almas do purgatório nos ajudam em muitas coisas. Como, por exemplo, graças que as pessoas conseguem. Tipo, você é uma pessoa muito devota das almas, então você sempre oferece missa, você comunga pelas almas, que é uma possibilidade, você comunga e diz assim, essa comunhão eu quero oferecer pelas almas, serve para tirá-las de lá. Porque Deus aceita essa oração. Elas não podem fazer mais nada, mas você pode. Tá bom, a 22ª do dia. Não, mas está ótimo, é um tema interessante. Não, aí eu fui perguntando, né, bem, esses dias. Essa questão de oferecer missa, é você vir aqui e dizer, eita, eu quero oferecer uma missa na alma do meu pai que está no purgatório. Chama aqui Frei Josiel e vamos lá. Ou é você colocar o nome da pessoa na intenção antes da missa. Qual é a diferença? Olha, pronto, eu vou dizer agora, foi uma boa pergunta. É diferente de você... Eu não lembro se o senhor colocou um vídeo sobre isso. Coloquei. Mas eu coloquei. Ou se foi uma homilia que eu escutei. Não, eu coloquei. É o vídeo de Dom Henrique, que ele diz que é diferente aplicar missa e rezar na missa por uma pessoa. No Brasil é que a gente tem esse costume de ler intenções da missa, né? Falecidos, fulano de tal, fez ciclano, não sei o quê. Mas é um costume daqui do Brasil. Se não ler, não tem problema. Quando você vai aplicar a missa por alguém,
você pede que a igreja reze aquela missa por aquela alma e você oferece o sacrifício em troca. Aquilo que você vai oferecer ao Senhor em troca, como a viúva, né? Deposita tudo o que tem. Então você oferece algo em troca daquilo que a igreja vai fazer por você, que é aplicar a missa para aquele defunto, que não é uma troca de sentido, você vai comprar, não é comprar, é você... Mas é necessariamente outra missa? Como ou assim? É a missa do domingo mesmo? Não, a missa do domingo. Você oferece um sacrifício e oferecer a missa. Isso, Oferecer aplicar. Um Você aplica, você pede para que aquela missa seja celebrada pelo nome que você deu, e em troca você faz alguma coisa como uma forma de agradecimento, como uma forma de oferenda a Deus. Que se popularizou o quê? O dinheiro, né? Você dá o dinheiro, você dá R$2, dá R$1, mas pode ser também uma obra de caridade. Você chega, uma pessoa consciente e diz, não, olha, celebra essa missa, né? Só que eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, não vai deixar de celebrar. Mas você, na sua consciência, vai fazer uma obra de caridade nesse sentido. Então, você vai, pronto, eu pedi para celebrar a missa por meu pai, e agora eu vou fazer uma obra de caridade em agradecimento, como oferta, para que Deus aceite isso. Porque é a lógica do sacrifício. Quando nós formos ver a missa, nós vamos ver isso. O sacrifício, ele tem essa renúncia. Por exemplo, quando se oferecer o novilho, o carneiro, né, a ovelha, você pegava o melhor que você tinha para Deus. Não era tipo, vamos oferecer um sacrifício aí a Javé, pega aí essa ovelhinha magra mesmo, ninguém... Não, é a melhor, a mais gorda, a mais alimentada, a mais bonita. Então você pega, mata e oferece a Deus, pedindo, por exemplo, a paz, né? Mas você fez a sua oblação. Mas assim, a quem eu peço, por exemplo, eu vou pedir ao Frei Josel, por exemplo, que aquela missa seja oferecida em favor do meu pai, é isso? Não. É a pessoa que está recomendando, que está anotando. Aquela intençãozinha de Deus mesmo. Exato. Entendi, eu não sabia não. Então você tem que botar na intenção e oferecer um sacrifício. Que, no nosso caso, se popularizou o dinheiro, né? Mas pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa, com certeza. O Dom Henrique explica muito melhor do que eu, mas pode ser outra coisa, entende? Aí você chega, o padre não tem condições de saber tudo, né? Mas aquela missa está sendo aplicada por essa pessoa que você ofereceu o sacrifício em troca, digamos assim. Depois ele entra no método de você rezar por aquela pessoa, né? Que eu li isso, eu fiquei na dúvida, mas como é que oferece uma missa? Eu achava que era tipo marcar como se fosse aqui, o pessoal faz essas missas de quarta, né? Coitado do padre. Não, você pode fazer missa particular nesse sentido, que vai ser uma missa específica para aquilo, né? Aí o seu sacrifício vai ser o quê? O valor que você vai dar para a igreja. Por exemplo, tem igrejas que cobram, sei lá, 100, 200 por uma missa particular, que não é a missa, mas a locomoção do padre, a energia, a água, o material, entende? E é o seu sacrifício, aquele dinheiro. Então, é uma missa particular para a sua família, para as pessoas que você gosta, os amigos. Mas, na missa dominical, na missa semanal, você pode aplicá-las fazendo isso também. Indo lá na intenção, dizer, bote falecido pelo meu pai. Aí você dá o nome, pronto. Aí você diz, olha aqui a oferta. Você dá para a pessoa. Pronto, está aplicado. Agora, rezar na missa é outra coisa. Rezar na missa é você lá na hora das intenções, da oração da coleta, no ofertório, você pode trazer à mente aquelas pessoas. Então você está rezando. O padre também pode trazer à mente pessoas falecidas. Agora, aplicar é diferente. Aplicar é isso aí. Tá? Então, no grupo tem esse vídeo do Dom Henrique, que depois, se vocês pesquisarem, ele vai explicar melhor, mas a lógica é essa, tá bom? Pronto. Para terminar o assunto das almas, eu só digo isso. É importante rezar pelos mortos, porque eles não podem fazer mais nada pela sua salvação. Deus aceita como sufrágio, ou seja, ele não tem obrigação de aceitar, ele aceita se quiser. É tanto que, por exemplo, se você reza por uma alma que já está no céu, Deus pode pegar essa oração e aplicar a outra pessoa. Entende? A mesma coisa, se você reza por alguém que está no inferno, Deus também muda o curso dessa oração. É um sufrágio, ele aceita se quiser. Ok? É um sufrágio. É esse o sentido, tá entendendo? Se rezar por alguém que já foi pro inferno, não tem mais... Aí não tem como tirar de lá, né? Eu perguntei se o senhor disse que pode dizer a oração dela para outra pessoa, né? Isso, Deus pode aplicá-la como ele quiser. Por isso que quem se consagra naquela consagração a Jesus pelas mãos de Maria, que usa aquela correntinha, sabe?
nós pedimos que Nossa Senhora tome conta das nossas indulgências, porque ela que sabe quem dá mais precisado. Então ela distribui nossas indulgências para outros mortos. Entendeu? A gente entrega nas mãos da mãe, né? Pronto. Seria isso sobre o purgatório. E as almas são gratas, viu? Eu já consegui graças com as almas do purgatório. Eu já escutei testemunho de pessoas, né? O próprio, acho que foi São João Maria Vianney, um santo do século XVIII, por aí, ou foi XIX. Ele, uma vez andando na rua, ia ser assaltado. Um ladrão esperando ele. Ele disse, quando foi, viu atrás dele um exército de gente, de pessoas. E ele ficou apavorado e correu, e depois foi se confessar com ele, e disse assim, padre, olha, eu ia lhe assaltar em tal dia, mas atrás do senhor tem um exército de pessoas, eu não sei de onde surgiu. Isso me deu medo e agora estou arrependido e vim confessar. Aí o santo disse, olha, é porque eu rezo pelas almas, para que elas sejam libertadas. E elas me protegem, elas retribuem, né? Elas não são ingratas. Diz que quando uma alma do purgatório sai pelas suas orações, no céu, ela reza por você. Então, se você algum dia tirou uma alma do purgatório, porque todo dia você rezava o terço pelas almas, quando ela vai para o céu, ela se torna eternamente grata. Ela vive rezando por você, para que você se salve. É a igreja padecente, né? A igreja do purgatório, que é a comunhão dos santos, como nós já vimos, tá bom? Bom, o purgatório é isso. Esse amém é porque a gente pensa que às vezes o amém no credo é somente uma coisinha que apareceu por, bota amém aí, né? Que amém nas orações, digamos assim, é uma invenção católica. Você vê que na Bíblia não tem amém no Pai Nosso de Jesus, né? Foi os católicos que começaram a colocar o amém nas orações, ali no século II ou III. Então, o amém do credo ele tem um peso muito maior do que o amém do Pai Nosso e da Ave Maria. Pode ler? Posso? O amém, final do credo, retoma e confirma, portanto, a palavra com que começa, creio. Crer é dizer amém às palavras, às promessas, aos mandamentos de Deus, é fiar-se totalmente naquele que é o amém, de infinito amor e perfeita fidelidade. A vida cristã de cada dia será, então, o amém ao creio da profissão de fé do nosso batismo. Retoma as palavras iniciais. Amém é dizer creio. Mais uma vez. Pronto. A palavra amém no final das orações significa assim seja. No fim do credo significa assim é, que quer dizer, creio que é absolutamente verdadeiro tudo que nestes 12 artigos se contém, e estou mais certo disso do que se o visse com meus próprios olhos. Profundo, né? Estou mais certo disso do que se o visse com meus próprios olhos. Pronto. E aqui nós terminamos o primeiro módulo em louvor de Cristo. Amém.